parece que o meio gospel tá mudando, né? Tá sendo algumas coisas que não eram aceitas há um tempo atrás, hoje já é tolerável, né? Pô, por exemplo, quem imaginou que alguém crente poderia chegar na internet e falar, eu assisto Big Brother, eu iria pro Big Brother, e ainda assim se dizer crente. Isso era Aham. inimaginável há uns anos atrás, né? Sim, a vantagem da internet, assim, né? A internet hoje, querendo ou não, te coloca numa posição, ainda mais a gente que está no meio, diretamente no meio, assim, não só a gente que de alguma forma tem um pouco mais de relevância do que outras pessoas, mas qualquer pessoa hoje tem o seu canal de poder colocar a sua voz e de expressar o que você pensa, e nós precisamos também ter prudência, assim. Eu já me posicionei diversas vezes que hoje eu paro para analisar assim, situações que eu falo, nossa, eu fui imaturo, eu não tive sabedoria, e a gente vai buscando cada vez melhorar, né? E eu entendo a questão quando você diz que hoje as coisas estão mudando, as pessoas estão, de alguma forma, se posicionando e que isso também, de alguma forma, se torna prejudicial, principalmente quando você sabe que você tem que levar outras pessoas a conhecerem a Jesus. E é interessante porque hoje nós estamos vendo um tipo de evangelho que muitas vezes está sendo pregado que é muito liberal, que é um evangelho sem renúncia, que é um evangelho sem obediência. Quando eu me afastei, eu até fiz uma publicação referente a isso, que eu fui ciente que o problema das pessoas hoje é o quê? Elas querem viver esse evangelho liberal, só que elas não querem assumir a responsabilidade de reconhecer, não, o evangelho não mudou. Quem saiu fora e está tendo atitudes contrárias sou eu, sabe? Esse é o problema. Então, nós vemos pessoas, eu vou citar, não que eu estou falando mal, mas é a realidade. O caso da Priscila Alcântara, quando ela veio com esse evangelho mais liberal e começando a pregar, sabe? Na minha cabeça, quando eu estava nesse processo de caminhada até sair da igreja, abandonar ministério e desviar e viver as fases das baladas a qual eu fui, às vezes vem na nossa cabeça assim de querer pegar esse evangelho de Jesus e tentar de alguma forma modificar para você se sentir mais confortável dentro das suas atitudes erradas. Só que eu sempre fui e tive muito temor e eu falava não, eu estou errado, eu reconheço que eu estou errado, o evangelho ele é imutável, ele não vai mudar. E não adianta eu querer levar esse discurso de que Deus sabe, esse discurso que nós estamos vendo desse Deus de amor, desse Deus que não seleciona o certo do errado, desse Deus que não é juiz, a fim de me sentir à vontade nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, naquilo que eu faço de errado, ou simplesmente para mim não me comprometer com as pessoas à minha volta. Então, isso para você que está aqui, gente, não caiam nessa. Se você está errado, você reconheça que você está errado. A oportunidade de mudança, a oportunidade de você se levantar, a oportunidade de você reconhecer que você estava num caminho totalmente fora, a oportunidade de você reconhecer que existe uma diferença muito grande, que é o evangelho liberal e o evangelho de Jesus, que requer renúncia e obediência. Parece que é um discurso bonito, mas independente do discurso, essa é a realidade. E a realidade que muitas pessoas estão tentando modificar a fim de se sentir mais confortável dentro dos seus próprios erros. E você voltou para a igreja? Eu voltei, eu tive essa fase. Quando me perguntou sobre coisas que eu falei que eu nunca faria na minha vida, eu nunca me via em baladas, para você ter noção. Depois que eu passei pelo processo de divórcio, que na verdade uma das coisas que foi o meu pior erro foi quando eu permiti que toda a situação a qual eu vivi me distanciasse da presença de Deus. Que eu falo que o meu erro foi esse, de eu ter deixado que o momento caótico da minha vida me definisse e roubasse a minha identidade. Para você ter noção, eu odiava funk, eu não conseguia suportar funk. Depois que eu afastei, eu acordava de manhã e colocava um funk nas alturas dentro de casa, para você ter noção. A minha vida, eu saía de casa às 11 da noite, chegava em casa às 7 da manhã. 7 da manhã, sabe, assim, de balada. E aí era engraçado, né? Porque você vai falar assim, William, você ia pra balada para fazer o quê? Eu ia pra balada para estar cercado de gente, de tumulto, de alguma forma me sentir acolhido,
de alguma forma, fugir do momento caótico ao qual eu estava vivendo, porque eu não bebia e eu ia lá para ficar dançando, como eu postei no Instagram. E é aí que é interessante, porque as pessoas falavam assim para mim: William, você quer viver essa fase da balada? Isso eu falo pessoal, amigos mesmo, amigos, seguidores, falavam: William, você quer viver a fase da balada, a fase da curtição? Viva e não posta nas redes sociais. E como vocês viram, eu até caí no Instagram de vocês dançando, eu sempre busquei e busco todas as vezes ser o mais transparente possível, sempre. E aí eu falava, não, é a verdade que eu estou vivendo atualmente, é a fase da balada, é a fase de curtição, então eu tenho que ser transparente, não adianta eu querer omitir. Então eu fui para a balada, eu fazia stories na balada, eu era julgado pelos stories na balada, mas enfim, era um risco que eu estava correndo, mas era a minha verdade. Se a minha verdade de alguma forma não agradou os seguidores, não agradou as pessoas, hoje eu posso pedir perdão para você, mas era um momento que eu estava vivendo e era um momento verdadeiro para comigo. Mas isso foi o divórcio que causou em você, ou você já tinha vontade de fazer isso antes do Não. divórcio? Então, foi aí que, ó, mais uma vez, você perguntando uma pergunta que já foi respondida. Foram coisas que eu nunca achei que eu teria coragem, sabe assim? Que eu falava nada a ver com a minha realidade. Não é nem criar uma expectativa, porque em nenhum momento eu tive expectativa em viver o mundão, em viver as baladas, em viver a fase de curtição na minha vida, na minha trajetória. Eu nunca construí e eu nunca tive os meus olhos focados no mundo em si, entende? E aí é onde eu olho para mim e eu falo assim, como você conseguiu se perder? Como eu me perdi? Sabe? Eu fui me permitindo, assim, e foi uma coisa que, quando menos eu percebi, eu já estava vivendo essa fase de chegar em casa às 7 da manhã de baladas. E é uma E coisa, como é que assim, você... que eu já quero deixar aqui um recado para você que passou por um momento caótico, para você que Uhum. passou por um momento, ou você que está passando por um momento que de alguma forma a sua vida está em turbulência, para você que está pensando em abandonar, para você que está se perdendo por não conseguir encontrar esperança para sua vida, motivação, para você que está num momento depressivo, deprimida, deprimido, não permita que a situação a qual você está vivendo te arranque do propósito, do chamado, daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Não permita que as suas fragilidades, que as suas escolhas, que os seus erros te afastem da presença de Deus. Porque o meu maior erro em tudo o que eu vivi esse momento caótico foi eu permitir que a situação me arrancasse da presença de Deus. E a situação só me arrancou porque eu trilhei com os meus próprios passos, porque a gente encontra força em Deus para a gente permanecer fiel. Porém, eu reconheço que eu fui falho, que eu fui fraco, e eu fui para essa fase do mundão a qual eu vivi. E temendo fazer uma pergunta já respondida, como é que você teve o estalo de voltar para a igreja, de voltar para o caminho certo? O que é que te atentou para isso, que fez você despertar para isso? Cara, sabe aquela mensagem que acho que a Camila Barros fala que nem para desviar você presta? A Uhum. gente só vai ter propriedade para falar algumas coisas quando a gente vive na prática, sabe? Algumas mensagens nós vamos ouvir e não vai fazer sentido. Ou nós vamos achar que fez sentido até o ponto que a gente sente na pele e isso começa a fazer parte da nossa realidade. Ah, eu estava indo, mesmo assim, pessoas me procuravam para orar, porque eu acho que as pessoas olham para o William e eu tenho essa visão, porque eu até li num comentário uma pessoa me chamando, ele é muito debochado, sabe? Mas eu entendo que isso é uma característica minha, eu já tentei mudar, sabe? Várias vezes a minha personalidade para se enquadrar dentro de um padrão. Só que se não fosse a minha personalidade, as minhas características, eu já tinha tirado a minha vida em alguns momentos a qual eu vivi, sabe? Então isso muitas vezes serviu como uma armadura, como um escape para eu fugir de uma realidade, como uma reação de defesa. Sabe? Uhum. Porque as pessoas às vezes olham para mim e tem essa imagem de alguém totalmente banalizado, e eu entendo, e tá tudo bem, eu não julgo vocês, assim. E aí eu estava nesse momento, mesmo pessoas me procuravam para orar, pessoas me procuravam para dar palavra. Mano,
por incrível que pareça, e eu reconheço que é a graça de Deus, mas mesmo eu estando neste momento, Deus me usava para falar com outras pessoas. É o ponto de olhar e falar assim para mim, como que eu sou podre, como que eu sou falho, e Deus é misericordioso. Porque mesmo nesses meus momentos caóticos, que eu sei que pode até soar como uma forma de eu estar alimentando o meu ego. Não, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou limitado, que eu tenho as minhas fragilidades, mas Deus, ele é tão bom que se não fosse ele, eu continuaria vivendo essa vida. E Deus, mesmo assim, continuava me usando para amigos, para seguidores, para liberar palavras proféticas. E eu reconheço que foi a mão de Deus, assim, porque um dia eu estava dentro do meu quarto, sem fazer nada. Eu estava deitado, de repente eu senti a presença de Deus invadindo o meu quarto. Há muito tempo eu não sentia a presença de Deus daquela forma, assim, ao ponto de eu começar a chorar e ter aquela sensação, mano, de as escamas cair dos meus olhos e eu me cair em si e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou escolhendo para mim? O que eu estou me permitindo viver? Porque a gente sabe que a nossa luta é contra Satanás, mas é a gente que permite muitas coisas na nossa vida. Às vezes a gente caminha com nossos próprios pés, mas há uma oportunidade para você que entrou nessa entrevista. Talvez você entrou aqui com um propósito ou com uma motivação diferente dessa, mas tem uma palavra também para você, que existe um propósito, que existe uma oportunidade, que existe um recomeço para a sua vida. Não permita que essas circunstâncias a qual você está vivendo, por mais que dolorida, te afaste da presença de Deus. Porque às vezes a gente fala, mas eu preciso ter a minha própria experiência. Eu tive a oportunidade, para a glória de Deus, que não foi mérito meu, de voltar. Mas talvez você não pode ter, outras pessoas não tiveram, estão perdidas e estão tentando voltar e não conseguem. Então aproveita a oportunidade de permanecer, de perseverar, por mais que esteja doendo, que esteja chorando, vale a pena permanecer fiel.